Mãe, a senhora não vai entrar. A Vanessa acha que a sua presença... Bem, a sua presença não combina com a estética da festa. Foi isso que meu filho disse, parado na entrada daquela fazenda histórica, bloqueando meu caminho com o mesmo braço que eu segurei tantas vezes quando ele tinha medo do escuro. A voz dele não tremeu, não houve hesitação nem vergonha. Apenas uma frieza burocrática, como se estivesse dispensando um funcionário inconveniente. Eu estava usando um vestido de seda azul petróleo que custou o preço de 2 meses de trabalho de uma das minhas costureiras mais antigas. Eu estava perfumada, maquiada, com o colar de pérolas que meu marido me deu no nosso último aniversário de casamento. Eu estava pronta para ver minha única neta subir ao altar. Mas ali, diante dos seguranças de terno preto que pareciam muralhas intransponíveis e do olhar gélido do meu único filho, eu não era a matriarca, eu não era a mãe. Eu era um borrão na pintura perfeita deles. Uma mancha que precisava ser removida antes que os convidados VIPs chegassem. Vanessa, minha nora, se aproximou logo atrás dele. Ela flutuava em um vestido dourado que gritava dinheiro, o meu dinheiro. Ela parou ao lado de Otávio, colocou a mão no ombro dele como se marcasse território e me olhou de cima a baixo. Aquele olhar não era apenas desprezo, era nojo. Ela se inclinou na minha direção, invadindo meu espaço pessoal, fingindo que ia me dar um beijo no rosto para quem olhasse de longe. Mas o que saiu da boca dela foi um sussurro que fez meu sangue gelar nas veias, algo tão cruel e desnecessário que por um segundo achei que meu coração tivesse parado de bater no peito. Você já está velha, Alzira. O cheiro da sua pomada de dor vai impregnar no vestido Chanel da minha filha. É melhor voltar para o seu apartamento com cheiro de naftalina. Ninguém aqui quer saber de histórias do Brás. Eu não chorei, não ali, não na frente deles. Aprendi muito cedo na vida que lágrimas na frente de lobos são apenas um sinal de fraqueza, um convite para o ataque. Eu apenas sorri. Foi aquele sorriso de quem já viu impérios nascerem e caírem, de quem já negociou com tubarões muito maiores do que aquela mulher de alma pequena. Olhei nos olhos de Otávio, esperando ver algum resquício do menino que criei. Mas só encontrei o reflexo da ambição da esposa. Tudo bem, eu disse, minha voz saindo mais calma do que eu mesma esperava. Aproveitem a festa mais cara de suas vidas. Porque ela será a última. Dei as costas, sentindo o peso dos olhares deles queimando minha nuca, e entrei no táxi que me aguardava. E foi nesse momento, quando a porta do carro se fechou, abafando o som da música clássica que começava a tocar, sentindo o couro frio do banco contra minhas pernas trêmulas, que eu soube. A dona Alzira, que perdoava tudo, a mãe que se sacrificava em silêncio, tinha acabado de morrer naquela porteira. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração em algum momento, se você já sentiu na pele a ingratidão de quem você mais amou, inscreva-se no canal. Aqui, nenhuma dor é contada em vão. O carro se afastava pela estrada de terra batida, levantando uma poeira avermelhada que cobria a visão daquele castelo iluminado. Eu olhei para trás uma última vez pelo vidro traseiro. As luzes da fazenda Santa Mônica brilhavam como estrelas caídas, uma ostentação de milhões de reais que saiu, centavo por centavo, do meu bolso. Cada flor importada, cada taça de cristal, cada músico da orquestra, tudo pago com o suor das minhas confecções. O motorista, um senhor de cabelos brancos e olhos gentis, chamado Seu Jorge, me olhou pelo espelho retrovisor com uma expressão que misturava confusão e uma pena profunda. Dona, a senhora esqueceu alguma coisa? A festa mal começou. Quer que eu dê meia volta? Eu respirei fundo, sentindo o ar da noite entrar rasgando meus pulmões, tentando controlar o tremor que começava a tomar conta das minhas mãos. Não, seu Jorge, respondi, ajeitando a seda do meu vestido que agora parecia uma fantasia ridícula. Eu esqueci foi de muita coisa ao longo da vida. Esqueci de impor limites, esqueci de me valorizar. Mas hoje eu me lembrei de tudo. Ele ficou em silêncio, respeitando minha dor, mas eu sabia o que ele estava pensando. Quem expulsa uma senhora de 72 anos de um casamento no meio do nada, à noite? A resposta ecoava na minha cabeça como um martelo batendo numa bigorna. Um filho que confunde amor com servidão. Otávio, meu Otávio. Lembrei dele parado lá no portão, impecável em seu smoking de corte italiano feito sob medida. Ele parecia um lorde, um homem de sucesso, o príncipe herdeiro de um império. Mas eu sabia a verdade nua e crua.
Aquele smoking foi pago com o cartão de crédito adicional que eu dei a ele no mês passado. O relógio suíço no pulso dele foi presente meu de aniversário. Até o sorriso confiante que ele exibia para os convidados, aquela arrogância de quem domina o mundo, era sustentada pela segurança absoluta de saber que a mamãe sempre estaria lá para assinar os cheques e limpar a bagunça. Mas a mamãe não estava mais lá. A mamãe estava num táxi, voltando para São Paulo, com um buraco no peito, onde antes batia um coração orgulhoso e cego. A frase da Vanessa ainda queimava na minha orelha como ácido corrosivo. Cheiro de pomada de dor. Instintivamente levei o pulso ao nariz. Eu cheirava a Chanel número 5, o mesmo perfume clássico que usei por 40 anos, minha marca registrada. Mas para ela, para aquela mulher que saiu do nada e que eu acolhi como se fosse minha própria filha, eu sempre cheiraria a trabalho, a suor, a velhice. Vanessa nunca suportou o fato de que meu dinheiro, o dinheiro que pagava os luxos dela, vinha do Brás, da confecção, do barulho ensurdecedor das máquinas de costura e da poeira dos tecidos. Ela queria o luxo, mas desprezava a origem. Ela queria ser uma socialite dos jardins, frequentar as colunas sociais, mas tinha uma vergonha mortal de dizer que a sogra começou a vida vendendo retalhos na rua 25 de março. E o pior, o que mais doía, ela convenceu meu filho e minha neta a terem vergonha também. Eles aceitavam o ouro, mas tinham nojo da mão que o garimpava. Camila, minha neta, olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Ah, isso é a confirmação de que o seu legado falhou. Eu tinha criado uma geração de parasitas elegantes, gente bonita por fora, podre por dentro, capazes de vender a própria avó por um lugar na mesa dos VIPs. O táxi entrou na rodovia, as luzes da cidade de São Paulo começando a aparecer no horizonte como um mar de brasas. Aquele brilho laranja da metrópole sempre me deu forças. Foi ali, naquela selva de pedra, que eu, Alzira, uma viúva de 30 anos com um filho pequeno no colo e o coração em pedaços, construí meu império. Ninguém me deu nada. Eu não herdei fazendas, não herdei sobrenomes, não herdei facilidades. Eu herdei dívidas do meu falecido marido e uma máquina de costura velha que emperrava a cada 5 minutos. Eu me lembro das noites em claro, cortando tecido até os dedos sangrarem e ficarem em carne viva, para garantir que o Otávio tivesse o melhor colégio, o melhor tênis, a melhor vida que o dinheiro pudesse comprar. Eu queria que ele tivesse tudo o que eu não tive. E consegui. Dei tudo a ele. E esse foi o meu maior pecado. Eu criei um homem que nunca precisou lutar por nada, que nunca soube o valor de R$ 1 suado, e por isso ele não dava valor a ninguém, muito menos a mim. Peguei meu celular na bolsa de mão, aquele aparelho moderno que a Vanessa me convenceu a comprar para não passar vergonha. Havia 3 chamadas perdidas de números desconhecidos, provavelmente convidados fofoqueiros que me viram saindo e queriam confirmar o escândalo. Nenhuma chamada de Otávio. Nenhuma mensagem de Camila dizendo: "Vó, cadê você? A cerimônia vai começar." Nada. O silêncio do meu telefone era a prova final, a sentença condenatória. Para eles, eu não era uma pessoa com sentimentos. Eu era uma carteira. Uma carteira que naquele momento eles julgavam ser velha, cafona e inadequada demais para aparecer na foto oficial do Instagram. A estética da festa. As palavras de Otávio voltaram como um vômito. A estética. A minha presença, a presença da mulher que pagou por aquela estética, estragaria a foto perfeita. Eu olhei para as minhas mãos pousadas no colo sobre a seda fina. Mãos com veias saltadas, com manchas de idade, com calos que nenhum creme caro conseguiu apagar. Eram mãos de quem trabalhou, mãos honestas, mãos que construíram. E eles tinham nojo delas. "Dona, chegamos." A voz de seu Jorge me trouxe de volta à realidade. Estávamos em frente ao meu prédio em Higienópolis, um edifício antigo, clássico, com portaria de mármore e porteiro 24 horas. Desci do carro, minhas pernas ainda bambas, paguei a corrida e dei uma gorjeta generosa, porque a bondade dele foi a única coisa real naquela noite. "Vá com Deus, minha senhora," ele disse, me olhando com compaixão, "e não deixe ninguém apagar o seu brilho." Eu agradeci com um aceno de cabeça. Entrei no saguão vazio, o som dos meus saltos ecoando no mármore frio. O porteiro noturno me cumprimentou, surpreso por me ver voltar tão cedo. Subi no elevador sozinha, vendo meu reflexo no espelho dourado.
uma senhora elegante, rica, poderosa e completamente descartada pela própria família. Ao abrir a porta do meu apartamento, o silêncio me abraçou. Mas não era um silêncio de paz. Era o silêncio de um cofre que acabou de ser trancado. Tirei os sapatos, caminhei descalça até a janela da sala e olhei para a cidade lá fora. Eles achavam que a festa tinha acabado para mim. Mal sabiam eles que a verdadeira festa, a festa da justiça, estava apenas começando, e o convite deles, esse sim, seria cancelado. A janela da sala refletia uma mulher que eu mal reconhecia. Não pelo vestido caro ou pelas joias, mas pelo olhar vazio de quem acabou de descobrir que sua existência inteira foi reduzida a um talão de cheques. Tirei os sapatos de salto, sentindo o alívio imediato nos pés inchados, mas não havia alívio para a alma. Caminhei até a cozinha, aquele cômodo vasto e moderno que reformei no ano passado a pedido da Vanessa, porque ela dizia que a antiga era deprimente. Preparei um café forte, bem preto, sem açúcar. O amargor na língua era necessário. Eu precisava acordar. Eu precisava sair daquele estupor de dor e encarar a realidade nua e crua que eu vinha ignorando, ou melhor, escolhendo não ver, há meses. A expulsão na porta da fazenda não foi um acidente. Não foi um mal-entendido. Foi o clímax de um plano que começou muito antes, naquela mesma mesa de jantar onde agora eu pousava minha xícara fumegante. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, se já sentiu que sua voz não tem peso e que sua presença só é notada quando precisam de algo, fique comigo. Talvez esta história também seja um pouco sua. Minha mente viajou de volta para 6 meses atrás. Era uma terça-feira chuvosa. Otávio e Vanessa apareceram aqui sem avisar, o que sempre era um sinal de que o dinheiro tinha acabado ou de que queriam algo grande. Eles não trouxeram flores, não trouxeram um bolo, trouxeram apenas uma pasta cheia de recortes de revistas e orçamentos impressos em papel colchê. Vanessa chorava. Ah, como ela chorava bem! Lágrimas que escorriam na medida certa, sem borrar o rímel à prova d'água. Dona Alzira, ela soluçou, segurando minha mão com aquelas unhas de gel perfeitas que nunca lavaram uma louça. A Camila vai casar. É o momento mais importante da vida dela. Nós queremos dar a ela um dia de princesa, algo que apague as origens humildes, algo que a coloque no mapa da sociedade paulistana. Apague as origens humildes. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter puxado minha mão e expulsado os dois. Mas eu olhei para Otávio. Meu filho estava sentado na ponta da mesa, cabisbaixo, girando a aliança no dedo. Ele não me olhava nos olhos. Mãe, ele murmurou, a família do noivo é muito tradicional. Eles têm fazendas de café desde o Império. Nós não podemos fazer feio. Precisamos mostrar que estamos à altura. À altura. O que ele queria dizer é que precisavam esconder que a avó construiu o patrimônio vendendo roupa popular no Brás. Eles queriam o meu dinheiro para montar um teatro onde eu não teria papel. Apenas financiaria o cenário. Mas eu, cega pelo amor à minha neta e pela culpa eterna de ter trabalhado demais na infância de Otávio, caí na armadilha. Quanto? Eu perguntei naquele dia. Vanessa parou de chorar instantaneamente. Ela deslizou um papel pela mesa de vidro. O valor me fez engasgar. 350 mil reais. É um investimento, sogra, ela disse, já sorrindo. Pense nas conexões que o Otávio vai fazer. Pense no futuro da Camila. Eu peguei meu talão de cheques. Minha mão tremia. Não pelo valor, graças a Deus e ao meu trabalho, eu tinha esse dinheiro, mas pela frieza da transação. Enquanto eu assinava, notei que Vanessa limpava discretamente o local na mesa onde eu havia apoiado meu braço, como se o meu suor de trabalhadora pudesse manchar o vidro importado. Ali, naquele gesto minúsculo, estava todo o desprezo que explodiria meses depois na porta da festa. Eu estava comprando o meu convite para ser humilhada. Bebi um gole longo do café, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Levantei-me e fui até o meu escritório. Abri a segunda gaveta da escrivaninha, tateando o fundo falso até encontrar o que procurava. Minha caderneta. Um caderno antigo, de capa dura preta, com as bordas gastas pelo tempo. Vanessa tinha nojo desse caderno. Ela dizia que era coisa de gente pobre, que eu deveria usar planilhas no computador. Mas era ali, naquelas folhas amareladas, que a verdade morava. Abri na página marcada com a data daquele jantar. Lá estava, escrito com a minha letra cursiva e firme, 350 mil reais, casamento da Camila, para ver minha neta feliz.
e logo abaixo, outras anotações menores, feitas ao longo dos últimos anos. 50.000. Troca de carro do Otávio. Ele disse que o antigo envergonhava os clientes. 12.000. Viagem da Vanessa para Paris. Ela estava estressada. 8.000. Curso de etiqueta da Camila. Eu passei o dedo sobre os números. Cada centavo anotado ali não era uma cobrança. Eu nunca cobrei. Eu anotava para lembrar do meu amor, para materializar o meu cuidado. Mas agora, relendo aquelas linhas sob a luz amarela do escritório, eu não via amor. Eu via um histórico de extorsão emocional. Eu via o preço que paguei para ser tolerada. A dor se transformou em algo mais denso quando lembrei de uma conversa que ouvi por acaso, semanas depois de ter dado o cheque. Eu tinha ido visitar Camila no apartamento deles, o apartamento que, diga-se de passagem, está no meu nome. A porta estava entreaberta. Ouvi a voz de Vanessa rindo, estridente. A velha caiu direitinho. Assinou o cheque sem nem pedir para ver os contratos. Com esse dinheiro, a gente faz a festa e ainda sobra para trocar a mobília da sala. Ela é uma caipira mesmo. Acha que dinheiro compra classe. E Otávio? O que meu filho disse. Ouvi a voz dele, abafada, rindo junto. Deixa ela, amor. Enquanto ela pagar as contas, a gente aguenta as histórias chatas dela sobre costura e tecido. É o imposto que a gente paga para viver bem. Eu fui embora naquele dia sem entrar. Voltei para casa e convenci a mim mesma de que tinha entendido errado, de que era brincadeira, porque a mente de uma mãe cria labirintos impossíveis para não encarar a monstruosidade de um filho. Mas hoje, expulsa da festa como um cachorro sarnento, os labirintos desmoronaram. A verdade estava nua na minha frente. Eles nunca me amaram. Eles amavam a facilidade que eu proporcionava. Eles amavam a segurança de saber que, se tudo desse errado, a velha do Brás estaria lá para costurar os rasgos da vida deles com notas de R$ 100. Fechei a caderneta com força, levantando poeira. O som ecoou no silêncio do apartamento como um tiro. Olhei para as minhas mãos. Mãos que já sangraram furadas por agulhas, mãos que já carregaram fardos de tecido nas costas debaixo de sol e chuva, mãos que construíram um império a partir do nada. Eram mãos de uma criadora. E o que eles tinham? Mãos macias de consumidores. Mãos que só sabiam pedir e pegar. Otávio usava ternos de R$ 3.000, mas não sabia pregar um botão. Vanessa falava francês, mas não sabia o valor de um dia de trabalho honesto. Eles viviam uma fantasia sustentada pelo meu suor, e ainda tinham a audácia de ter nojo do cheiro dele. O cheiro da sua pomada vai impregnar no vestido Chanel. A frase voltou, mas dessa vez não me feriu. Ela me acendeu. Levantei da cadeira, sentindo uma energia nova percorrer meu corpo cansado. Fui até o espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta não era mais a viúva triste do táxi. Era a Alzira. A Alzira que negociou com fornecedores difíceis, que enfrentou a falência e venceu, que criou um filho sozinha numa cidade impiedosa. Eles achavam que podiam me descartar. Achavam que podiam me usar e depois me trancar no armário como um casaco velho fora de moda. Eles cometeram um erro fatal. Eles esqueceram de quem era o nome na escritura da cobertura onde moravam. Esqueceram de quem era a assinatura nos cartões de crédito que usavam. Esqueceram que, sem a velha do Brás, eles não eram socialites. Eram apenas desempregados com gostos caros. Peguei o telefone. Eram quase 2 da manhã. Disquei o número que eu sabia de cor. O único homem que conhecia meus segredos financeiros melhor do que eu mesma. Tocou 2 vezes antes de ele atender, com a voz rouca de sono mais alerta. Dona Alzira, aconteceu alguma coisa? A senhora está bem? Doutor Fontes, eu disse, minha voz firme, sem nenhum traço de choro. Desculpe o horário, mas preciso que o senhor venha aqui amanhã, às 7 em ponto. Traga a pasta preta, aquela com os contratos de comodato e as procurações. A pasta preta? Mas... Dona Alzira, a senhora nunca mexeu naquilo. São as garantias de segurança extrema. Eu sei, doutor, mas a segurança acabou. Amanhã, vamos começar uma auditoria. E eu quero tudo. Quero cada imóvel, cada carro, cada centavo de volta. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais. Olhei para a cidade lá fora. A festa na fazenda devia estar no auge agora. Otávio e Vanessa deviam estar brindando com champanhe e cristal, rindo, achando que tinham se livrado do problema. Mal sabiam eles que, ao me expulsarem daquela festa, eles tinham acabado de assinar a própria sentença de despejo. Eu não ia dormir.
Eu ia passar a noite com minha caderneta, calculando exatamente quanto custava a ingratidão. E a conta? Ah, a conta seria impagável. A luz da manhã de domingo invadiu a sala do meu apartamento em Higienópolis sem pedir licença, expondo a poeira que dançava no ar e a solidão que se instalara nos cantos. Eu não tinha dormido. Passei a noite sentada na poltrona de veludo, aquela que Otávio dizia ser velha demais para a decoração, vendo o sol nascer sobre uma cidade que não parava para chorar as mágoas de ninguém. O telefone fixo, que eu havia tirado do gancho na madrugada, repousava mudo sobre a mesa de centro. Meu celular, no entanto, começou a vibrar incessantemente a partir das 9 da manhã. Eram eles, tinha que ser. Provavelmente acordaram na suíte presidencial da fazenda, com a ressaca do champanhe caro, e perceberam que a velha do Brás não estava lá para assinar o cheque extra do buffet ou para resolver algum problema de última hora com os fornecedores. Eu olhei para o aparelho vibrando sobre o mármore frio. O nome Filho brilhava na tela. Não atendi. Pela primeira vez em 45 anos, deixei meu filho esperando. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Não era Otávio. Ele não teria a decência de vir pessoalmente tão cedo. Ele mandaria um motorista ou uma mensagem de áudio. Era Dr. Fontes. Abri a porta e encontrei meu velho amigo e advogado vestindo seu terno cinza de domingo, segurando uma pasta de couro preta desgastada debaixo do braço. Ele me olhou, viu as olheiras profundas, o vestido de seda amassado que eu ainda não tinha tirado, e não disse nada. Apenas entrou, colocou a pasta sobre a mesa de jantar e sentou-se. Aquele homem conhecia meus segredos financeiros melhor do que eu mesma, e agora ele estava prestes a conhecer a extensão da minha vergonha materna. Eu trouxe tudo, Alzira, ele disse, a voz grave quebrando o silêncio da casa. Os contratos de comodato, as escrituras, as procurações revogáveis, tudo o que você me fez preparar há 10 anos e jurou que nunca precisaria usar. Sentei-me à frente dele e toquei o couro frio da pasta. Lembrei-me do dia em que assinamos aqueles papéis. Otávio tinha acabado de se formar na faculdade, a terceira que eu paguei, porque ele desistiu das 2 primeiras. Ele queria um apartamento nos jardins para começar a vida. Eu comprei, mas, num lampejo de intuição, ou talvez de proteção divina, Dr. Fontes me aconselhou: não coloque no nome dele, Alzira. O menino é imaturo. Coloque no seu nome e faça um contrato de comodato. Empreste a casa. Se um dia ele merecer, você doa. Na época, achei que Dr. Fontes estava sendo duro demais. Hoje, percebo que ele foi o pai que Otávio nunca teve, aquele que impõe limites. Abra, por favor, pedi. Enquanto ele espalhava os documentos sobre a mesa de vidro, minha mente foi arrastada para uma lembrança específica, um momento que eu tinha enterrado fundo para não sofrer. Foi há 2 anos. Otávio tinha batido o carro, uma Porsche Cayenne, que eu tinha dado de presente de Natal. Ele estava bêbado, voltando de uma festa com Vanessa. Bateu num carro popular de uma família que voltava da igreja. Ninguém se feriu gravemente, graças a Deus, mas a confusão foi grande. Eu cheguei na delegacia de madrugada, chamada pelo advogado. E o que eu vi? Vi meu filho gritando com o delegado, batendo a mão no balcão, usando a carteirada mais vergonhosa que existe. Você sabe quem é a minha mãe. Você sabe quanto dinheiro a minha família tem. Eu posso comprar essa delegacia e transformar num estacionamento. Eu paguei a fiança. Paguei o conserto do carro da família. Paguei advogados para abafar o caso na mídia. E quando saímos de lá, esperando um obrigado ou um pedido de desculpas, o que eu ouvi? Otávio olhou para mim, com os olhos vermelhos de álcool e raiva, e disse: por que demorou tanto? Eu quase tive que dormir naquela cela imunda. Você devia ter ligado para o governador, você conhece ele. Naquele dia, eu senti um gosto amargo na boca, o gosto do fracasso. Eu não criei um cidadão. Eu criei um déspota financiado pelo meu trabalho. Ele usava meu nome como um escudo e meu dinheiro como uma espada, ferindo quem estivesse no caminho, certo de que a mamãe limparia o sangue. Alzira? Dr. Fontes me chamou, tirando-me do devaneio. Ele segurava uma planilha. Precisamos falar sobre os cartões de crédito adicionais. A fatura deste mês. Bem, ela é exorbitante. Ele me passou o papel. Meus olhos correram pelas linhas. R. 45 mil em uma joalheria de luxo. R. 12 mil em vinhos. R. 25.
000, em uma agência de viagens, passagens de primeira classe para as Maldivas, a lua de mel dos sonhos da Camila. Tudo comprado ontem e hoje. Enquanto eu voltava de táxi, chorando, eles estavam gastando o meu dinheiro. Eles estavam celebrando a minha ausência, torrando o limite do meu cartão. A audácia era tanta que chegava a ser física. Senti um soco no estômago. Eles não tinham apenas me expulsado. Eles estavam me saqueando. Eles acham que o poço não tem fundo, murmurei, sentindo a raiva substituir a tristeza. Eles acham que eu sou uma fonte inesgotável que jorra dinheiro independentemente de como sou tratada. Doutor, Fontes tirou os óculos e os limpou devagar. Eles acham isso porque você permitiu que achassem, minha amiga. Você nunca disse não. O não é a única palavra que impõe respeito. E eles nunca ouviram isso de você. Ele estava certo. A culpa era minha. Eu comprei o amor deles. Eu paguei para ser amada. E recebi em troca mercenários. Vanessa não era a vilã sozinha. Eu dei a ela as armas. Otávio não era um monstro por natureza. Eu o alimentei até ele ficar grande demais para a jaula. Doutor Fontes, minha voz endureceu, assumindo o tom que eu usava nas negociações difíceis com fornecedores de tecido, aquele tom que fazia homens de negócios baixarem a cabeça. Quero que o senhor cancele tudo, agora. Ele ergueu uma sobrancelha. Tudo? Os cartões? Tudo, repeti. Cancele os cartões adicionais. Bloqueie as contas conjuntas. Suspenda o pagamento do seguro dos carros. E o mais importante, coloquei a mão sobre a escritura da cobertura duplex nos jardins, onde Otávio e Vanessa moravam e posavam de milionários para as revistas. Eu quero esse apartamento de volta. Doutor, Fontes sorriu, um sorriso triste, mas orgulhoso. Isso vai causar uma guerra, Alzira. Eles estão na festa agora, ou no hotel. Quando o cartão for recusado no check-out. Que seja recusado, cortei. Que eles passem a vergonha que eu passei na porta daquela fazenda. Que eles tenham que explicar para o gerente do hotel de luxo por que o filho da dona Alzira não tem crédito para pagar uma garrafa de água. Eu me levantei e fui até a janela. A cidade lá fora parecia diferente agora. Não era mais o cenário da minha solidão. Era o campo de batalha da minha reconquista. Prepare a notificação de desocupação do imóvel, ordenei, sem olhar para trás. Dê a eles 30 dias. É o que a lei exige, não é? Eu não serei cruel. Serei justa. Eles têm 30 dias para sair da minha casa e aprender a viver com o dinheiro que eles dizem que ganham. Eu sabia que Otávio ganhava uma miséria com a consultoria de fachada que ele mantinha apenas para ter o que escrever no LinkedIn. Quem pagava as contas reais era eu. Sem a minha mesada disfarçada de prolabore, ele não pagava nem o condomínio daquele prédio. Doutor Fontes começou a fazer anotações rápidas. O som da caneta no papel era música para os meus ouvidos. Era o som do fim da mamata. Mas então, ele parou. Alzira. E a Camila. Ela é sua neta. Ela acabou de casar. Se cortarmos tudo agora, a lua de mel. Eu fechei os olhos. Camila. Minha menina. Lembrei-me dela pequena, correndo pela confecção, brincando com os carretéis de linha, mas lembrei-me também do silêncio dela ontem. Lembrei-me de como ela olhou para o outro lado quando o pai me barrou. Ela escolheu o lado dela. Ela escolheu a estética. Cancele as passagens, eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer. Ela é uma mulher casada agora. O marido dela, aquele rapaz de família quatrocentona, que pague a lua de mel, se eles são tão ricos e tradicionais quanto a Vanessa diz, não precisarão do dinheiro da velha costureira para viajar. Quando o doutor Fontes saiu, levando consigo as ordens que destruiriam a vida de fantasia do meu filho, eu me senti estranhamente leve. Era como se eu tivesse carregado um piano nas costas por 30 anos e, finalmente, tivesse soltado as cordas. Fui até o espelho do corredor e me olhei. A mulher ali não era mais uma vítima. Era uma empresária que acabara de demitir seus funcionários mais caros e improdutivos. O telefone celular tocou novamente. Desta vez, atendi. Era Otávio. Mãe? Onde você se meteu? Você tem ideia de como a Vanessa ficou nervosa? Você sumiu e levou o motorista embora. Tivemos que pedir um carro para levar uns presentes. A voz dele era de pura cobrança. Nenhum como você está. Nenhum pedido de desculpas. Apenas a arrogância habitual de quem acha que o mundo gira ao redor do seu umbigo. Bom dia, Otávio, eu disse, com uma calma glacial. Aproveite bem o café da manhã no hotel, porque a partir de hoje, meu filho, a conta é sua.
Desliguei antes que ele pudesse responder. E pela primeira vez na vida, desliguei o telefone na cara do meu filho sem sentir culpa. Senti apenas o início da minha liberdade. A manhã avançava, e com ela, a tempestade silenciosa que eu havia desencadeado começava a tomar forma. Doutor Fontes já havia saído, levando consigo as ordens que desmontariam o castelo de cartas de Otávio, mas a pasta de couro preta permanecia sobre a mesa, como um objeto sagrado e perigoso. Eu sabia que o verdadeiro golpe de misericórdia não estava nos cartões cancelados, nem mesmo na ordem de despejo imediata. Estava ali dentro, escondido entre cláusulas jurídicas que meu filho, em sua arrogância de doutor que nunca exerceu a profissão, jamais se deu ao trabalho de ler. Ele assinava tudo o que eu colocava na frente dele, confiando cegamente que a mamãe nunca faria nada para prejudicá-lo. E ele estava certo. Eu nunca fiz. Até hoje. Abri a pasta novamente. O cheiro de papel antigo me trouxe uma onda de nostalgia, misturada com náusea. O documento no topo era o contrato de comodato vitalício revogável da cobertura nos jardins. Lembrei-me do dia em que Otávio se mudou para lá com Vanessa. Ela entrou no apartamento rodopiando, gritando que a vista era digna de uma rainha. Otávio me abraçou, um daqueles abraços frouxos de quem cumpre um protocolo, e disse: "Obrigado, mãe. Finalmente vou ter o status que mereço." Ele nunca disse obrigado pelo teto. Ele agradeceu pelo status. Para ele, a casa não era um lar, era um palco. E agora, eu estava prestes a apagar as luzes desse palco. Mas havia outro documento, um que eu quase tinha esquecido, soterrado sob anos de complacência. Puxei uma folha amarelada do fundo da pasta. Era uma procuração de plenos poderes que Otávio assinou há 5 anos, quando decidiu passar uma temporada sabática na Europa, financiada por mim. Claro, e não queria se preocupar com burocracias no Brasil. Ele nunca revogou essa procuração. Ele provavelmente nem lembrava que ela existia. "Você cuida de tudo, mãe. Você é boa nisso", ele disse na época, já com o pé no avião. Com esse papel, eu tinha poder legal para desfazer qualquer negócio, vender qualquer bem em nome dele, ou até mesmo confiscar o que ele achava que era dele. O telefone tocou novamente. Dessa vez, não era Otávio. Era Vanessa. O nome dela pulsava na tela do celular como um aviso de perigo tóxico. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, uma mensagem de áudio. Apertei o play, curiosa para ouvir o tom da derrota. Dona Alzira, a voz dela estava estridente, beirando a histeria, com o som de festa e música alta ao fundo. "O cartão do Otávio não passou. Estamos tentando pagar o maquiador da Camila e a máquina recusou. O Otávio está no telefone com o banco e eles dizem que foi bloqueio do titular. A senhora pode resolver isso agora? É constrangedor. O maquiador está esperando e ele é uma celebridade, não pode ficar plantado aqui." Eu ri. Uma risada seca, sem humor, que ecoou na sala vazia. Constrangedor. Ela achava que ter um cartão recusado na frente de um maquiador era constrangedor. Mal sabia ela o que era ser expulsa do casamento da própria neta na frente de 200 pessoas. Digitei uma resposta curta, cada letra carregada de veneno. O titular bloqueou, e o titular sou eu. "Usem o dinheiro que vocês guardaram do trabalho duro de vocês, ou peçam fiado. O maquiador deve aceitar permuta de influência, não é?" Enviei. O digitando. Apareceu instantaneamente, mas eu bloqueei o número. O jogo tinha mudado. Eu não era mais o suporte técnico da vida deles. Eu era o bug no sistema. Enquanto eu guardava o celular, a campainha tocou. Não era o porteiro anunciando visita. Eram batidas fortes, urgentes, na porta de serviço. Estranhei. Quem subiria pelo elevador de serviço num domingo de manhã? Olhei pelo olho mágico e meu coração falhou uma batida. Era Maria, a governanta da cobertura de Otávio e Vanessa. Maria trabalhava para a nossa família há 30 anos. Ela me ajudou a criar Otávio. Quando ele casou, eu a cedi para cuidar da casa dele, pagando o salário dela do meu bolso. Claro, porque Vanessa dizia que não sabia lidar com criadagem. Maria estava chorando. Abri a porta e ela praticamente caiu nos meus braços. "Dona Alzira, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu não queria vir incomodar." "Entre, Maria. O que aconteceu?" Eu a levei para a cozinha. Dei um copo de água com açúcar. Ela tremia, as mãos calejadas segurando o copo com força. "Dona Vanessa." Ela me ligou da festa. Estava gritando. Disse que a senhora tinha enlouquecido e bloqueado o dinheiro. Disse para eu:
para eu pegar as joias. Que joias, Maria? Perguntei, sentindo um frio na espinha. As joias do cofre do quarto dela. Ela me deu a senha. Disse para eu pegar tudo, colocar numa bolsa e levar para a fazenda agora mesmo. Disse que precisava vender para pagar a festa porque a velha maldita tinha dado um golpe. Velha maldita. A confirmação final, se é que eu precisava de mais alguma. Vanessa não estava apenas desesperada. Ela estava disposta a saquear a própria casa, que tecnicamente era minha, para manter as aparências. Mas Maria, com sua lealdade simples e inabalável, tinha vindo a mim primeiro. E as joias, Maria? Onde estão? Ela apontou para a bolsa de feira que tinha deixado no chão. Estão aqui. Eu fiquei com medo. Medo de ser roubo. Medo de sobrar para mim. Eu sei que aquelas joias, muitas foram presentes da senhora. O colar de esmeraldas da sua mãe. Está lá. Abri a bolsa de feira velha. Dentro, enroladas em panos de prato, estavam caixas de veludo azul e vermelho. Abri uma por uma. O colar de esmeraldas que pertenceu à minha bisavó, o anel de diamantes que eu dei a Vanessa quando Camila nasceu, os brincos de ouro que Otávio comprou para ela, com meu dinheiro, no último Natal. Estava tudo ali. Um tesouro de família que ela pretendia liquidar num momento de pânico para pagar um maquiador e manter a farsa de ricaça. Eu olhei para Maria e senti uma gratidão tão imensa que tive vontade de chorar. Você fez a coisa certa, Maria. Você salvou a nossa história. Dona Alzira, Maria sussurrou, olhando para os lados como se as paredes tivessem ouvidos. Tem mais uma coisa. Quando eu abri o cofre, tinha isso lá no fundo, embaixo das caixas de joias. Ela tirou do bolso do avental um envelope pardo, amassado. Eu não li, juro, mas vi que tinha o timbre do cartório. Peguei o envelope. Minhas mãos, que até então estavam firmes pela raiva, começaram a suar frio. O timbre era de um cartório de notas do interior de São Paulo. Abri o lacre, que já estava rompido. Dentro, havia uma escritura de união estável entre Otávio e Vanessa, datada de 2 anos atrás. Até aí, nada demais. Mas anexado a ela, havia um documento particular, assinado pelos dois, intitulado Pacto de Gestão de Patrimônio Futuro. Comecei a ler, e a cada linha, meu estômago se contorcia mais. Era um plano. Um plano detalhado, frio e calculado. Cláusula 3. Dos bens a serem herdados da senhora Alzira. Compromete-se o cônjuge varão, Otávio, a transferir imediatamente 50% da titularidade para a cônjuge virago Vanessa, a fim de evitar bloqueios judiciais decorrentes de dívidas anteriores. Cláusula 5. Em caso de incapacidade mental ou física da senhora Alzira, o casal compromete-se a interná-la em instituição de longa permanência de custo moderado, não excedendo R$ 5.000 mensais, a fim de preservar a liquidez do patrimônio. Custo moderado. Preservar a liquidez. Eles não estavam apenas esperando eu morrer, eles estavam planejando o meu fim. Eles já tinham decidido onde me jogariam quando eu não servisse mais. Num asilo barato, para que sobrasse mais dinheiro para as viagens e os vestidos de marca. Aquele documento não era apenas uma traição financeira, era uma sentença de morte em vida. Otávio, meu filho, tinha assinado aquilo. Ele tinha concordado em me descartar como um móvel velho para garantir que a mulher não o deixasse. Senti uma tontura violenta e tive que me segurar na bancada da cozinha. Maria correu para me amparar. Dona Alzira, meu Deus, a senhora está pálida. Estou bem, Maria, estou. Acordada. A raiva fria que eu sentia antes se transformou em algo diferente. Era nojo. Um nojo profundo, visceral. Eu não tinha criado um filho. Eu tinha chocado um ovo de serpente. E a serpente agora queria me picar e engolir tudo o que eu construí. Maria, eu disse, olhando nos olhos dela, você vai voltar para a casa deles. Agora. Mas Dona Alzira, escute, você vai voltar. Vai dizer a Vanessa que o cofre estava vazio, que alguém deve ter entrado lá antes, que você não achou nada. Ela vai me matar. Não vai, porque ela tem o rabo preso. E se ela ameaçar chamar a polícia, você diz que vai ligar para mim. Ela morre de medo de mim agora. Maria engoliu em seco, mas assentiu. Ela confiava em mim. Quando Maria saiu, levei o envelope e as joias para o meu quarto. Tranquei tudo no meu cofre pessoal, aquele que nem Otávio sabia onde ficava,
atrás de um quadro falso, um clichê que funcionava. Voltei para a sala e peguei a procuração antiga de Otávio, aquela que estava na pasta do Dr. Fontes. Meus olhos caíram sobre a data de validade, indeterminada. Sorri. Era a arma que eu precisava. Eu não ia apenas despejá-los. Eu ia usar a própria ganância deles contra eles. Eles queriam herança? Eles queriam patrimônio? Eu ia dar a eles uma lição de direito sucessório que eles nunca esqueceriam. Peguei o telefone e liguei para Dr. Fontes, que devia estar chegando em casa. Volte, doutor, e traga um tabelião de confiança. Vamos fazer uma doação em vida. Hoje. Doação? Para quem, Alzira? Para eles? Não, eu disse, olhando para a foto de Otávio criança na estante, sentindo uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de despedida. Aquele menino da foto estava morto. O homem que ocupava o corpo dele era um estranho perigoso. Vou doar tudo. Mas não para quem você pensa. Otávio queria preservar a liquidez? Pois eu vou secar a fonte, até a última gota. A tarde de domingo caiu sobre São Paulo como um manto cinza, abafado e pesado, refletindo exatamente o que eu sentia no peito, a pressão de uma tempestade prestes a desabar. Doutor, Fontes voltou ao meu apartamento às 3 da tarde, acompanhado por um tabelião de confiança que abriu o cartório num domingo apenas para me atender o dinheiro. Afinal, ainda comprava agilidade, mesmo que não comprasse lealdade. Eles estenderam os documentos sobre a mesa de jantar, cobrindo o local onde tantas vezes servi banquetes para um filho que agora me desprezava. A minha mão pairava sobre o papel, segurando a caneta Montblanc que Otávio cobiçava há anos. Eu não estava apenas assinando uma transferência de bens. Eu estava assinando o atestado de óbito da nossa relação de dependência. Dona Alzira, o tabelião disse, ajustando os óculos com um nervosismo visível. A senhora tem certeza absoluta? Esta é uma doação com reserva de usufruto de 100% das cotas da sua holding para a Fundação Alzira de Apoio à Mulher Empreendedora. Uma vez assinado e registrado, seus filhos, seus herdeiros naturais, não terão acesso a nenhum centavo do capital principal, apenas ao que a senhora decidir distribuir em vida. E pelo que vejo aqui, a distribuição programada é 0. Eu olhei para ele. Um homem que provavelmente tinha família, filhos, netos. Ele não entendia. Ninguém entenderia a dor de uma mãe que precisa deserdar o filho para salvá-lo de si mesmo, ou para salvar o que restou de si mesma. Tenho certeza, respondi, minha voz ecoando na sala vazia. Lembrei-me do documento que Maria encontrou no cofre, aquele pacto de gestão onde eles planejavam me jogar num asilo de custo moderado. A raiva, que antes era uma chama alta, agora tinha virado uma brasa fria e constante no meu estômago. Eles queriam preservar a liquidez, doutor. Pois bem, o dinheiro está preservado. Tão preservado que eles nunca mais colocarão as mãos nele. Assinei. O risco da caneta no papel soou como o rasgo de um tecido grosso. Era o som do cordão umbilical de ouro sendo cortado. Aquele cordão que nutria Otávio há 45 anos, que o transformou num homem de meia idade, incapaz de pagar o próprio jantar, finalmente se rompeu. Às vezes, ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Continue comigo. Assim que o tabelião saiu, levando consigo o futuro financeiro que Otávio e Vanessa já tinham gasto em suas mentes gananciosas, voltei-me para o computador. Agora vinha a parte prática, a parte cirúrgica. Acessei o Internet Banking. A lista de dependentes e cartões adicionais apareceu na tela. Otávio, Black Unlimited. Vanessa, Platinum. Camila, Gold Internacional. Eram títulos de nobreza que eu conferia a eles. Eram as chaves do reino. Vanessa usava aquele cartão como se fosse uma extensão do próprio braço. Lembrei-me de uma vez em que a vi humilhar uma vendedora numa loja de sapatos porque a máquina de cartão demorou a processar. Você sabe quem eu sou. Minha sogra é dona de metade do Brás, ela gritou. Ela tinha orgulho do meu dinheiro quando era para humilhar os outros, mas tinha vergonha dele quando era para me apresentar aos amigos. Cliquei em cancelar, um por um, sem hesitação. A cada clique, eu imaginava a cena do outro lado. Eles deviam estar no hotel da fazenda agora, fazendo o check-out. A conta daquela hospedagem, com o consumo de frigobar, serviço de quarto e extras de luxo, devia ultrapassar os 30 mil reais. Otávio entregaria o cartão com aquele sorriso arrogante de quem nunca teve um pagamento recusado na vida.
O recepcionista passaria a máquina. O silêncio constrangedor. O senhor. Deu não autorizado. A tentativa com o segundo cartão. O terceiro. O suor frio começando a descer pela testa do meu filho, manchando a camisa de linho. A vergonha pública que ele tanto temia, finalmente batendo a porta. Mas eu não parei nos cartões. Cancelei o débito automático do condomínio da cobertura onde moravam. Cancelei o seguro dos carros importados. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Até que chegou uma mensagem de texto de Otávio, curta e desesperada, escrita em letras maiúsculas. Mãe, pelo amor de Deus, o cartão não passa. O gerente está ameaçando chamar a polícia. A Vanessa está passando mal. Resolve isso agora. Resolve isso agora. Nenhum, por favor. Nenhum o que aconteceu. A ordem, o comando, como se eu fosse uma funcionária incompetente que esqueceu de pagar a conta de luz. Eu peguei o celular e digitei devagar, saboreando cada palavra. A polícia é uma ótima ideia, Otávio. Talvez eles tenham uma cela de custo moderado para vocês. A Vanessa vai gostar, é bem minimalista. O dinheiro acabou. A fonte secou. Bem-vindo à vida real. Enviei e bloqueei o número dele também. A sensação de poder era inebriante, mas também aterrorizante. Eu estava órfã de filho, por escolha própria. Doutor Fontes, que observava tudo em silêncio, pigarreou. Ele parecia preocupado. Ele estava com um tablet na mão, analisando relatórios que sua equipe de auditoria forense tinha acabado de enviar. Alzira, ele disse, e o tom de voz dele me fez desviar o olhar do celular. Temos um problema maior do que cartões recusados. Meu coração, que já estava calejado, encontrou um espaço novo para sentir medo. O que foi? Eles roubaram mais alguma coisa? Não é o que eles roubaram, é o que eles devem. Doutor, Fontes deslizou o tablet na minha direção. Ao fazer o levantamento para bloquear os bens do Otávio, descobrimos uma série de notas promissórias protestadas em cartórios de periferia. E algo pior. Mensagens no e-mail dele que ele sincronizou sem querer com a nuvem da empresa. Olhei para a tela. Eram cobranças. Mas não de bancos. Eram mensagens cheias de gírias, erros de português e ameaças veladas. O prazo acabou, doutor. O patrão quer a grana até segunda, ou vamos cobrar da velha? Sabe onde sua mãe mora, né? Higienópolis é bonito, mas vidro quebra fácil. Senti o sangue drenar do meu rosto. Agiotas. Olá. É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Era desespero. Eles estavam com a corda no pescoço e decidiram que, para se salvarem, precisavam me sacrificar. Meu filho me vendeu para criminosos. Ele colocou um alvo nas minhas costas para continuar posando de rico. A raiva deu lugar a um instinto primitivo de sobrevivência. Eu não estava mais lidando com um filho mimado. Eu estava lidando com um inimigo que trouxe a guerra para dentro da minha casa. Doutor Fontes, eu disse, levantando-me. Minhas pernas firmes pela primeira vez no dia. Chame a segurança privada. Dobre o turno na portaria. E prepare o carro. Vamos sair daqui. Para onde, Alzira? Para o único lugar onde eles não vão me procurar. Para o Brás. Vamos para a antiga fábrica. Se eles querem guerra, vão ter. Mas eu não vou ser a vítima indefesa que eles venderam para os agiotas. Eu sou Alzira, e eu vou mostrar a eles o que acontece quando tentam derrubar quem construiu o próprio chão. O carro blindado cortava a Avenida do Estado em direção ao Brás, deixando para trás o luxo arborizado de Higienópolis e mergulhando na selva de concreto cinza e pichada, onde minha história começou. Eu olhava pela janela fumê, vendo as lojas fechadas com portas de aço, o lixo acumulado nas calçadas de domingo, os moradores de rua se acomodando para a noite. Otávio sempre disse que tinha alergia visual a esse lugar. Ele dizia que o Brás cheirava a fracasso. Mas, enquanto o carro entrava no pátio da minha antiga fábrica, um prédio de 3 andares com muros altos e cerca elétrica industrial, eu senti o cheiro de algo que meu filho nunca conheceu: segurança. Aquele prédio feio e robusto era meu forte. Ali, entre as máquinas de costura silenciosas e os estoques de tecido, eu era a rainha inquestionável. E ali, os agiotas que meu filho atraiu para a nossa vida teriam que passar por 3 portões de aço e uma equipe de segurança armada antes de chegarem perto de mim. Subi para o escritório no último andar,
um espaço que mantive intacto desde os anos 90, com um sofá-cama velho e uma cafeteira que nunca falhava. Enquanto eu me instalava no meu bunker, a imaginação alimentada pelos relatórios que Dr. Fontes recebia em tempo real desenhava a cena do naufrágio que acontecia a quilômetros dali. Eu podia ver Otávio e Vanessa no balcão do hotel da fazenda. O gerente, um homem que provavelmente sorriu para eles o fim de semana inteiro, agora devia ter aquele olhar de desprezo reservado aos caloteiros. Otávio, suando frio dentro do smoking que já começava a cheirar a desespero, tentando passar o quarto cartão. Vanessa, ao lado dele, não estava mais posando de socialite, ela devia estar sibilando veneno no ouvido dele, culpando-o por não ser homem suficiente para controlar a própria mãe. Eles tiveram que deixar os relógios como garantia, ou assinaram uma confissão de dívida humilhante na frente dos outros hóspedes. Não importava. O que importava é que a viagem de volta para São Paulo não seria uma celebração, seria um funeral. O funeral da arrogância deles. Eles chegaram aos jardins às 7 da noite. O porteiro do prédio da cobertura, Sr. Almeida, um homem severo que Otávio tratava como se fosse invisível, me ligou para relatar. Dona Alzira, eles chegaram. O senhor... Otávio tentou entrar com o carro na garagem, mas o tag de acesso foi desativado. Ele está buzinando feito um louco na rampa. Eu fechei os olhos e sorri. Podia ouvir a buzina na minha cabeça. Era o som da impotência. Deixe-o buzinar, Sr. Almeida. Quando ele cansar, diga que a entrada de veículos está proibida para não residentes. Eles terão que entrar pela portaria social, a pé. Imagine a cena. O príncipe dos jardins e sua princesa influencer, vestidos de gala, carregando as malas da festa, tendo que deixar o carro importado na rua, um carro que, aliás, já estava com ordem de busca e apreensão por falta de pagamento do seguro e das parcelas que eu descobri que ele não pagava, e caminhar até a guarita de vidro blindado. Otávio deve ter marchado até o vidro, o rosto vermelho de fúria, exigindo que abrissem o portão. Ele deve ter usado a famosa carteirada. Você sabe quem eu sou? Eu sou o dono dessa cobertura. Mas o vidro blindado abafa os gritos. E a realidade, quando bate, é mais dura que vidro. Senhor. Almeida cumpriu minhas ordens à risca. Ele não abriu o portão. Ele deslizou um envelope branco pela gaveta de passagem de documentos. Dentro, não havia uma carta de amor. Havia a notificação extrajudicial de rescisão de comodato por quebra de confiança e tentativa de dilapidação de patrimônio, assinada por mim e registrada em cartório de plantão naquela mesma tarde. Junto com ela, uma ordem de proibição de entrada imediata. Otávio leu o papel. Vanessa arrancou da mão dele. Eu daria tudo para ver a cara dela naquele momento. A cara de quem percebe que o golpe falhou, de quem percebe que a velha senil que ela planejava trancar num asilo acabou de trancar lá, do lado de fora do paraíso. Meu celular tocou. Era ele, Otávio. Atendi, não porque eu quisesse ouvir a voz dele, mas porque eu precisava que ele ouvisse a minha. Mãe! Você ficou louca? Estamos na rua. O porteiro não deixa a gente entrar. Tem vizinho olhando. Abre essa porta agora ou eu vou arrombar. A voz dele era um misto de choro e grito. A voz de uma criança mimada que teve o brinquedo tirado. Mas havia algo mais ali. Medo. Pânico real. Ele sabia que os agiotas sabiam onde ele morava. E estar na rua, exposto, era uma sentença de perigo. Você não vai arrombar nada, Otávio. Respondi. Minha voz calma contrastando com a histeria dele. A cobertura é minha. As fechaduras foram trocadas. E a polícia foi avisada de que há uma tentativa de invasão em andamento. Se você encostar um dedo nesse portão, você vai dormir na cadeia. E acredite, a cela é bem menos confortável que o asilo de custo moderado que você escolheu para mim. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, de quem levou um soco no estômago. Você sabe? Ele sussurrou. Eu sei de tudo, do pacto com a Vanessa, do plano de interdição, e sei da dívida de 2 milhões com os agiotas. Eu sei que você me vendeu, Otávio. Você vendeu a sua mãe para salvar a sua pele e o seu status. Mãe, não é isso. Eles vão me matar. Se eu não pagar, eles vão me matar. Você precisa me deixar entrar. Tem dinheiro no cofre. Tem as joias. O cofre está vazio. Cortei, sentindo uma pontada de dor, mas mantendo a firmeza. Maria me trouxe tudo. O dinheiro, as joias, a dignidade que restava naquela casa. Acabou, meu filho. A mamãe não vai pagar o resgate. Você cavou essa cova.
Agora deite nela. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza. Tremiam pela adrenalina de ter cortado o mal pela raiz. Olhei para o sofá-cama do escritório. Era ali que eu dormiria, longe dos lençóis de algodão egípcio, longe do conforto, mas segura. No entanto, a paz durou pouco. 10 minutos depois, recebi uma notificação no celular. Era uma mensagem de Camila. A primeira mensagem que minha neta me enviava em dias. Não era um pedido de desculpas, era uma foto. Na foto, Otávio e Vanessa estavam sentados na calçada da rua Oscar Freire, cercados pelas malas, com as roupas de festa amassadas e os rostos desfigurados pelo choro e pela raiva. A legenda dizia: Vó, você está destruindo a nossa família. O noivo da Camila acabou de ligar. A família dele soube do escândalo no hotel. O casamento. Ele quer anular. Você está feliz agora? Você acabou com a minha vida por causa de dinheiro. Li aquilo e senti o gosto metálico da decepção. Ela não estava preocupada comigo. Não estava preocupada com o fato de o pai dever para bandidos ou da mãe ter planejado me interditar. Ela estava preocupada com o casamento VIP dela. Ela era igual a eles. A semente não caiu longe da árvore. Ela caiu e apodreceu no mesmo solo tóxico. Digitei a resposta, sentindo cada letra como um ponto final numa história que eu demorei demais para encerrar. Eu não acabei com a sua vida, Camila. Eu apenas parei de financiar a mentira que vocês chamavam de vida. Se o seu noivo te largou porque o dinheiro da vovó acabou, ele nunca te amou. E se você acha que eu sou a vilã por não querer ser internada num asilo para pagar as dívidas do seu pai, então você não merece a avó que tem. Não estava preocupada com o fato de o pai dever para bandidos ou da mãe ter planejado me interditar. Ela estava preocupada com o casamento VIP dela. Ela era igual a eles. A semente não caiu longe da árvore. Ela caiu e apodreceu no mesmo solo tóxico. Digitei a resposta, sentindo cada letra como um ponto final numa história que eu demorei demais para encerrar. Eu não acabei com a sua vida, Camila. Eu apenas parei de financiar a mentira que vocês chamavam de vida. Se o seu noivo te largou porque o dinheiro da vovó acabou, ele nunca te amou. E se você acha que eu sou a vilã por não querer ser internada num asilo para pagar as dívidas do seu pai, então você não merece a avó que tem. Olhei para o monitor das câmeras de segurança. O portão de aço estava fechado. A cerca elétrica zumbia. Eu estava pronta. A guerra tinha chegado ao meu território. E aqui, eu não perdia. A noite desceu sobre o Brás, trazendo consigo o silêncio tenso das ruas industriais desertas. O único som era o zumbido constante da cerca elétrica e o latido distante de cães de guarda. Eu estava no meu escritório, observando os monitores das câmeras de segurança, uma caneca de café frio na mão e o coração blindado contra o que estava por vir. Eram quase 11 horas quando vi os faróis. Um táxi parou em frente ao portão principal. De dentro, saíram 3 figuras que pareciam deslocadas naquele cenário de concreto e graxa. Otávio, ainda com o smoking amassado e desabotoado, Vanessa, arrastando a cauda suja do vestido dourado pelo asfalto, e Camila, minha neta, com a maquiagem borrada e o rosto inchado de choro. Eles não pareciam mais a família real dos Jardins, pareciam refugiados de um naufrágio social. Otávio começou a esmurrar o portão de aço, gritando meu nome. A voz dele, distorcida pelo interfone, era um misto de fúria e pânico. Mãe, abre essa porta. Eu sei que você está aí. A gente viu a luz acesa. Você não pode se esconder para sempre. Vanessa se juntou a ele, histérica. Alzira, sua covarde. Você roubou nossas joias. Isso é crime. Eu vou chamar a polícia. Eu apertei o botão do interfone. Minha voz ecoou lá fora, amplificada pelos alto-falantes, calma e soberana. A polícia já foi chamada, Vanessa. Mas não por você. Por mim. Invasão de propriedade, perturbação da paz e tentativa de extorsão. Se eu fosse vocês, parava de gritar e esperava a viatura. Eles silenciaram por um segundo, chocados. A ameaça funcionou, mas eu sabia que eles não iriam embora. Eles não tinham para onde ir. Ordenei ao segurança que abrisse o portão pequeno de pedestres. Deixe-os entrar, mas reviste as bolsas. Não quero armas aqui dentro. Eles entraram no pátio da fábrica, olhando ao redor com nojo e medo. O lugar cheirava a óleo de máquina e tecido cru, o cheiro do trabalho que eles tanto desprezavam. Subiram as escadas de ferro até o meu escritório,
Quando a porta se abriu, eu estava sentada atrás da minha mesa de madeira maciça, a mesma mesa onde desenhei os primeiros moldes que construíram meu império. Otávio entrou primeiro. Ele parecia um animal encurralado. Mãe, o que você está fazendo? Por que está nos tratando assim? Nós somos sua família. Eu o encarei, sem me levantar. Família? Família não barra a matriarca na porta de uma festa. Família não chama a avó de velha com cheiro de pomada. Família não planeja internar a mãe num asilo barato para pagar dívidas de jogo. Joguei o pacto de gestão sobre a mesa. O papel deslizou até parar na frente dele. Otávio olhou para o documento e empalideceu. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você, e vamos juntos criar algo especial. Otávio deu um passo à frente, os olhos injetados. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Eu sou seu herdeiro necessário. Você não pode me deixar na rua, eu ri. Herdeiro necessário? Sim. Você tem direito à legítima, quando eu morrer. Mas eu estou viva, Otávio. Muito viva. E enquanto eu respirar, o meu dinheiro é meu. E sabe o que eu fiz hoje à tarde? Eu doei tudo. Tudo o que não é reserva legal foi doado para uma fundação. O que sobrar para você herdar, meu filho, mal vai pagar as suas dívidas de jogo. Ele cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco físico. Você doou o meu dinheiro. O meu dinheiro, corrigi. E sim, doei. Para mulheres que sabem o valor do trabalho. Mulheres que não têm nojo de cheiro de suor. Camila, que estava encolhida num canto, finalmente falou. Vó, e eu não fiz nada. Eu só queria casar. O meu noivo. Ele foi embora, vó. A família dele disse que não quer se misturar com gente falida e escandalosa. Eles cancelaram tudo. Eu estou sozinha. Olhei para minha neta. A maquiagem borrada a fazia parecer uma criança assustada. Senti uma pontada de pena, mas lembrei-me do silêncio dela. Lembrei-me da escolha dela. Você não fez nada, Camila. Esse é o problema. Você viu seu pai me humilhar e não fez nada. Você viu sua mãe me desprezar e não fez nada. Você aceitou o dinheiro para a festa, para o vestido, para a viagem, mas teve vergonha da mão que assinou o cheque. Seu noivo te largou porque descobriu que você é pobre? Então agradeça a mim. Eu te livrei de um casamento por interesse. Porque se ele te amasse, ele estaria aqui, segurando sua mão no braço, e não fugindo para a mansão dos pais. Camila começou a soluçar. Vanessa a abraçou, não para consolá-la, mas para usar a filha como escudo. Você é um monstro, Alzira. Destruiu a vida da sua neta por vingança. Eu não destruí nada. Eu apenas tirei a máscara. Vocês viveram uma mentira por anos. Eu paguei por essa mentira. Agora, a conta chegou. E vocês estão quebrados. Abri a gaveta e tirei minha caderneta preta. A tal caderneta de gente pobre. Otávio, você se lembra disso? Você ria desse caderno. Dizia que era coisa de velho. Abri na última página, onde eu havia somado tudo durante a madrugada. Aqui está o total. 3.450.000 reais. Esse é o valor que eu investi em vocês nos últimos 5 anos. Apartamentos, carros, viagens, festas, mesadas, dívidas pagas. Eu quero tudo de volta. Otávio riu, uma risada histérica, beirando a loucura. De volta? Você sabe que não temos esse dinheiro. Nós não temos nada. Eu sei. Por isso, vocês vão pagar de outra forma. Tirei 3 envelopes brancos da gaveta. Aqui estão contratos de trabalho. Na minha fábrica. Eu demiti 3 funcionários hoje para abrir vagas para vocês. Auxiliar de limpeza, auxiliar de corte e assistente de almoxarifado. Salário mínimo. Vale transporte e cesta básica. Eles olharam para mim como se eu tivesse falado em grego. Trabalhar. Aqui? Vanessa sussurrou, horrorizada. Eu sou influencer. Eu não posso limpar chão. Pode sim. E vai, se quiserem comer. Porque eu bloqueei tudo. Vocês não têm crédito, não têm casa, não têm carro. Os agiotas estão atrás de vocês. O único lugar seguro em São Paulo para o Otávio agora é aqui dentro, atrás desses muros e da minha segurança armada. Eu ofereço proteção e um prato de comida. Em troca vocês trabalham. É pegar ou largar. Otávio olhou para as mãos dele, mãos macias de quem nunca segurou uma vassoura. Depois olhou para a janela, para a escuridão lá fora, onde os cobradores o esperavam. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele sabia que eu era a única barreira entre ele e o abismo. Você nos odeia tanto assim, mãe?
Ele perguntou, a voz quebrada. Eu me levantei, caminhei até ele e toquei seu rosto. Minha mão era áspera, quente. A dele estava fria e suada. Eu não te odeio, meu filho. Eu te amo demais para deixar você continuar sendo esse parasita inútil. Eu estou te dando a chance que eu nunca te dei. A chance de virar homem. A chance de saber quanto custa o pão que você come. Aceite. É a melhor oferta que você vai receber na vida. O silêncio na sala era pesado, sufocante. Vanessa chorava baixinho. Camila olhava para o chão, derrotada. Otávio olhou para mim, e pela primeira vez em anos, vi medo real nos olhos dele. Medo da vida. Medo da verdade. Ele pegou a caneta que estava sobre a mesa. A mão tremia tanto que ele mal conseguia segurá-la. Eu aceito. Ótimo, eu disse, sem sorrir. O turno começa amanhã às 6 da manhã. Tem uniformes no vestiário. E Vanessa, tire esse vestido. Ele custou caro e eu vou vendê-lo para abater na dívida do seu marido. Aqui, usamos jaleco azul. Eles assinaram. Um por um. A rendição total. Eu não senti alegria. Senti apenas o cansaço profundo de quem teve que destruir o próprio coração para salvá-lo. Eu tinha meus funcionários, mas tinha perdido minha família. Ou talvez, apenas talvez, eu estivesse começando a construir lá de verdade, do zero, no chão de fábrica, onde o suor vale mais que o sobrenome. A primeira semana de reabilitação da minha família no chão de fábrica do Brás foi um espetáculo grotesco de realidade colidindo com a ilusão. O som das máquinas de costura, que para mim sempre foi a sinfonia do progresso. Para eles era tortura auditiva. Eu via Otávio, meu filho, o homem que se gabava de beber vinhos de safras premiadas, carregando rolos de tecido de 30 quilos nas costas, o suor encharcando o jaleco azul que ficava apertado em sua barriga sedentária. Ele não reclamava em voz alta, o medo dos agiotas que rondavam o portão lá fora era um capataz eficiente. Mas seus olhos me fuzilavam a cada vez que eu passava pelo corredor. Vanessa era pior. Ela passava o dia no almoxarifado, contando botões e zíperes, com um lenço amarrado no nariz para não sentir o cheiro de pobre, como eu a ouvi sussurrar para o espelho do banheiro imundo que ela agora era obrigada a usar. Mas quem me preocupava, quem realmente tirava o meu sono naquelas noites dormidas no sofá do escritório, era Camila, minha neta, a menina que eu embalei, que eu mimei, que eu estraguei. Diferente dos pais, ela não demonstrava raiva ou nojo explícito. Ela ficou silenciosa, dócil. Nos primeiros 3 dias, ela cumpriu suas tarefas de auxiliar de corte com uma eficiência assustadora para quem nunca tinha segurado uma tesoura industrial. Ela não chorava pelos cantos como a mãe. Ela não bufava de exaustão como o pai. Ela observava. Com aqueles olhos grandes e castanhos que herdou de mim, ela observava tudo: a rotina dos seguranças, os horários de saída dos caminhões e, principalmente, onde eu guardava as chaves do escritório principal. Na quinta-feira, ela bateu na minha porta. Eu estava revisando planilhas de custo, tentando calcular quanto tempo levaria para limpar a dívida de Otávio com o lucro da produção extra. Vó? Ela chamou, com a voz mansa que eu não ouvia desde que ela era criança, e pedia sorvete. Posso entrar? Trouxe um café para a senhora. Ela entrou, segurando um copo de plástico com o café ralo da máquina do corredor. Senti uma onda de esperança, aquela esperança traidora que as avós guardam no fundo do peito, mesmo quando sabem que não deveriam. Obrigada, Camila. Sente-se. Vó. Ela começou, sentando-se na ponta da cadeira e alisando o jaleco azul. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Eu fui horrível no casamento, eu fiquei com vergonha, mas não da senhora. Tive vergonha da situação. O meu noivo, a família dele, eles são muito cruéis. Eu me senti pressionada. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto limpo, sem maquiagem. Eu sei que errei, mas eu quero aprender. Eu vejo como a senhora comanda tudo isso aqui. É impressionante. Eu queria ajudar mais. Ficar cortando tecido lá embaixo desperdiça o que eu aprendi na faculdade de administração que a senhora pagou. Deixa eu ajudar aqui no escritório. Posso organizar os arquivos, atender os telefones, ficar perto da senhora. Eu olhei para ela. Vi a minha neta. Vi o sangue do meu sangue pedindo uma chance de redenção. E por um momento de fraqueza, por um lapso de memória afetiva,
Eu acreditei. Acreditei que a maçã não estava totalmente podre. Acreditei que, talvez, a experiência traumática tivesse quebrado a casca da futilidade e revelado um ser humano lá dentro. Tudo bem, Camila, eu disse, sentindo meus ombros relaxarem. Você começa amanhã aqui em cima, mas sob minha supervisão direta, sem acesso às senhas bancárias, apenas organização de documentos físicos. Ela sorriu, levantou-se e me abraçou. O abraço foi frio, rápido, mas eu aceitei. Eu precisava aceitar. O erro de uma matriarca não é amar demais, é projetar sua própria honestidade nos outros. No dia seguinte, tive que sair para uma reunião com um fornecedor de tecidos importados. Deixei Camila no escritório, organizando as pastas de clientes antigos. Não mexa no computador principal, avisei. Ele tem bloqueio biométrico, mas não quero ninguém perto dele. Ela assentiu, obediente. Saí. Mas algo, talvez o instinto de sobrevivência que me manteve viva no Brás por 40 anos, me fez deixar o aplicativo das câmeras internas aberto no celular, no banco do passageiro do carro. 15 minutos depois de eu sair, o celular apitou. Detecção de movimento na área restrita. Parei o carro no acostamento e olhei para a tela. O que eu vi não foi uma neta organizando papéis. Foi uma ladra profissional em ação. Camila não estava nas pastas. Ela estava agachada debaixo da minha mesa, com uma chave de fenda que deve ter roubado da manutenção, tentando desmontar o painel falso onde ficava o cofre embutido. Ela sabia onde estava. Como? Lembrei-me das vezes em que ela brincava no escritório quando criança. Ela tinha memória fotográfica. Mas não era só isso. Ela estava com o celular no viva voz, conversando com alguém. Aumentei o volume do áudio no aplicativo. Calma, mãe. Eu sei que a velha saiu. Eu estou tentando abrir. Ela mudou o segredo, mas o cofre é o mesmo antigo. Deve ter um jeito de resetar. A voz de Vanessa respondeu do outro lado, estridente. Anda logo, garota. O Otávio disse que viu ela guardando o token do Banco Internacional aí dentro. Se a gente pegar esse token, conseguimos transferir o dinheiro da fundação antes que o registro seja concluído. A gente limpa a conta e some daqui hoje mesmo. Eu sei, mãe. Para de gritar. Eu estou suando nesse uniforme ridículo. Eu odeio esse lugar. Odeio esse cheiro. Odeio ter que fingir que gosto daquela velha caquética. Ontem eu tive que abraçar ela. Quase vomitei. Ela tem cheiro de mofo e sabão barato. Quase vomitei. A frase bateu no meu rosto com a força de um tapa. Eu não tinha apenas uma nora e um filho podres. Eu tinha uma neta que era a evolução da espécie predatória. Camila não estava arrependida. Ela era a espiã. Ela era o cavalo de Troia que eles enviaram para dentro da minha fortaleza, porque sabiam que meu ponto fraco era o coração de avó. Otávio e Vanessa eram burros e impulsivos. Camila era fria e calculista. Ela era a mais perigosa de todos. Dei meia volta com o carro. Não correspo. Dirigi devagar, sentindo cada centímetro do asfalto, transformando a dor da traição final em combustível para o que precisava ser feito. Eu tinha tentado salvar a terceira geração. Tinha tentado dar a ela a chance de trabalho que dei ao pai. Mas o apodrecimento era estrutural. Não havia salvação. Havia apenas amputação. Quando entrei no escritório, Camila deu um pulo e bateu a cabeça na mesa. Ela se levantou, escondendo a chave de fenda nas costas, o rosto vermelho de esforço e culpa. Vó! A senhora voltou cedo. Eu deixei cair uma caneta. Eu não disse nada. Apenas tranquei a porta atrás de mim e caminhei até ela. Peguei o celular que ainda estava sobre a mesa, com a chamada ativa. Olá, Vanessa, eu disse para o aparelho. Diga ao seu marido para subir aqui. Agora. Traga os seguranças. A reunião de família vai começar. Vanessa desligou na hora. Camila começou a tremer de verdade. Vó, não é o que a senhora está pensando. Cale a boca, Camila, e pare de me chamar de avó. Você perdeu esse direito quando disse que tinha vontade de vomitar ao me abraçar. Ela empalideceu. O celular. Ela esqueceu que a tecnologia que ela tanto ama também serve para vigiar ratos. 10 minutos depois, Otávio e Vanessa foram trazidos pelos seguranças. Eles entraram no escritório suados, sujos do trabalho braçal, com os olhos arregalados de medo. Eles viram Camila chorando no canto e a chave de fenda sobre a minha mesa. Entenderam tudo. Mãe. Otávio começou, mas eu levantei a mão. Vocês usaram a própria filha, eu disse. Minha voz baixa, mortal.
Vocês treinaram essa menina para ser uma criminosa. Vocês a mandaram aqui para me roubar, para roubar a fundação que vai ajudar mulheres que vocês nunca seriam dignos de limpar o chão. Olhei para Camila. Você disse que queria viver, Camila, que precisava do dinheiro para ser alguém. Pois saiba que o dinheiro da fundação já está bloqueado e auditado. Aquele token que você procurava é um token antigo, cancelado há 3 anos. Eu guardo aí só para pegar trouxa. E peguei. Vocês têm 2 opções, continuei, abrindo a gaveta e tirando um envelope que eu já deixara preparado, prevendo que a natureza deles falaria mais alto. Opção 1. Eu chamo a polícia agora. Tenho a gravação da tentativa de furto qualificado, formação de quadrilha e invasão de dispositivo de segurança. Camila sai daqui algemada, vai para a Fundação Casa ou para o presídio feminino, dependendo da idade penal e da gravidade. Vocês vão juntos como coautores. Vanessa caiu de joelhos. Não, pelo amor de Deus, ela é só uma menina. Não faça isso com a sua neta. Ela não é uma menina. Ela é uma ladra que vocês criaram, mas eu vou dar a opção 2. Porque infelizmente o sobrenome dela ainda é o meu, e eu não quero minha história manchada nas páginas policiais por causa da incompetência moral de vocês. Joguei o envelope na mesa. Dentro disso tem 3 passagens de ônibus. Só de ida. Para uma cidade no interior do Maranhão, onde eu tenho uma prima distante que aceitou receber parentes em dificuldade para trabalhar na roça, colher mandioca, debaixo de sol, sem internet, sem shopping, sem plateia. Maranhão? Camila gritou, horrorizada. Eu não vou, eu prefiro morrer. Então escolha a cadeia, respondi seca. Lá também não tem internet, mas a comida é pior. Vocês têm 1 hora para arrumar as malas. O ônibus sai da rodoviária do Tietê às 6 da tarde. Se não estiverem nele, a denúncia será protocolada às 6:01. E os agiotas? Bem, quando eles descobrirem que vocês não estão mais sob a minha proteção aqui na fábrica, acho que o Maranhão vai parecer um paraíso. Otávio olhou para mim. Eu vi o ódio nos olhos dele, mas vi também a derrota absoluta. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele pegou o envelope. Vamos, ele disse para as 2. Mas saiba de uma coisa, mãe. Você morreu para mim hoje. Engraçado, eu respondi, voltando a olhar para os meus papéis. Vocês morreram para mim no dia do casamento. Hoje, eu estou apenas enterrando os corpos. Eles partiram no ônibus das 6. Eu os vi pela janela do escritório, 3 figuras pequenas e derrotadas arrastando malas de grife que agora pareciam ridículas no chão sujo da rodoviária. Otávio não olhou para trás. Vanessa chorava. Um choro feio e alto que atraía olhares. Camila, no entanto, olhou. Por um segundo, antes de subir os degraus do ônibus, ela olhou para a fábrica, para o império que desprezou, e eu vi algo diferente nos olhos dela. Não era arrependimento, não ainda. Era medo, o medo real de quem percebe que o mundo não deve nada a ninguém. Eu não senti pena, senti o peso do dever cumprido, mas também o vazio imenso de quem amputou um membro gangrenado para salvar o corpo. Os meses seguintes foram de um silêncio sepulcral na minha vida. O telefone não tocava mais com pedidos de dinheiro. As festas de fim de ano chegaram e passaram, e eu as celebrei sozinha, com uma taça de vinho e a companhia das minhas memórias. Vendi a cobertura nos jardins. Foi rápido. O mercado imobiliário adora desgraça alheia. Com o dinheiro, quitei as dívidas de jogo de Otávio, a última limpeza que fiz na bagunça dele, apenas para garantir que os agiotas não viessem atrás de mim, e doei o restante para a fundação, como prometido. O apartamento, palco de tanta arrogância e tanta mentira, agora pertencia a um casal jovem de médicos que, espero, preencheriam aquelas paredes com honestidade. Mas a vida, curiosamente, não para quando o coração da gente quebra. Ela se reinventa. Comecei a viajar. Não para Paris ou Milão, como Vanessa sonhava, mas para o interior do Brasil, conhecendo as mulheres que minha fundação ajudava. Vi costureiras no sertão, bordadeiras no litoral, mulheres com mãos calejadas como as minhas, criando beleza e sustento do nada. Em cada uma delas, eu via a Alzira que fui, e em cada abraço agradecido que recebia, curava um pouco da rejeição que sofri na porta daquela fazenda. Eu descobri que maternidade não é biologia, é cuidado, e eu tinha milhares de filhas espalhadas pelo país agora. 6 meses depois, recebi uma carta. O envelope era simples, papel pardo, selo barato.
O remetente era de uma cidadezinha no Maranhão. Minhas mãos tremeram ao abrir. Não era de Otávio, era de Camila. A letra dela, antes redonda e infantil, agora parecia mais angulosa, mais madura. Vó, ela escreveu, aqui é quente, muito quente. Minhas mãos estão cheias de calos de arrancar mandioca. A senhora tinha razão. O trabalho dói. No começo, eu te odiei. Odiei cada segundo, cada mosquito, cada dia sem ar-condicionado. Eu achava que a senhora era o diabo. Mas semana passada, aconteceu uma coisa. A prima Cida me ensinou a fazer farinha. É um processo longo, cansativo, mas quando vi o saco cheio, pronto para vender na feira, senti uma coisa estranha, orgulho. Pela primeira vez na vida, fiz algo que não foi comprado com seu cartão. Eu fiz a farinha. Eu. Parei de ler, sentindo as lágrimas molharem o papel. Continuei. O papai não está bem. Ele bebe muito. Reclama o dia todo. Diz que a senhora roubou a vida dele. A mamãe fugiu, vó. Ela conheceu um caminhoneiro que passava pela estrada, disse que ia pegar uma carona até a capital e nunca mais voltou. Deixou um bilhete dizendo que não nasceu para ser pobre. O papai ficou arrasado, mas acho que, no fundo, ele sabia que ela só amava o dinheiro dele. Ou melhor, o seu dinheiro. Vanessa tinha ido embora. A parasita procurou outro hospedeiro. Eu não fiquei surpresa. Amor construído sobre interesse não resiste à primeira tempestade, quanto mais à seca do Maranhão. Mas Otávio, meu pobre filho mimado, agora sozinho, abandonado pela mulher por quem ele sacrificou a mãe, preso numa vida que ele não sabia viver. A dor de saber que ele sofria era aguda, mas a carta de Camila trazia um bálsamo inesperado. Eu vou ficar, vó. A Cida disse que eu levo jeito para os negócios. Estou ajudando ela a organizar as contas da venda. Eles anotavam tudo em papel de pão, acredita? Fiz uma planilha num caderno, igual à sua caderneta preta. Acho que puxei a senhora nisso. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo para voltar. Só queria dizer que, agora eu entendo. O cheiro de suor não é ruim. É cheiro de vida. Obrigada por me mandar para cá. Acho que a senhora salvou a minha vida. Dobrei a carta e a guardei junto com a minha caderneta preta. Camila tinha quebrado o ciclo. A terceira geração, que eu achava perdida, tinha encontrado a raiz. O veneno tinha sido drenado pelo trabalho duro. Eu não respondi imediatamente. Deixei que o tempo continuasse seu trabalho de cura. 1 ano se passou desde o dia do casamento. Eu estava no meu escritório na fábrica, revisando os projetos da nova coleção, quando a secretária anunciou uma visita. Dona Alzira, tem um homem na portaria. Ele diz que é seu filho. Mas, bem, ele está irreconhecível. Meu coração disparou. Otávio. Ele tinha voltado? Tinha desistido? Veio pedir dinheiro? Veio me xingar? Mande entrar, eu disse, ajeitando a postura na cadeira. Eu estava pronta para qualquer coisa. Quando a porta se abriu, eu tive que segurar um suspiro. O homem que entrou não era o Lorde de smoking italiano. Ele estava magro, queimado de sol, vestindo uma camisa simples de algodão e calça jeans. O cabelo, antes tingido para esconder os fios brancos, agora estava grisalho e cortado curto. Mas o que mais me chocou foram os olhos. O olhar arrogante e vazio tinha sumido. No lugar, havia uma tristeza profunda, mas também uma calma resignada. Ele parou diante da minha mesa. Não tentou me abraçar, não se sentou sem ser convidado. Ele segurava um envelope pequeno nas mãos. Mãe, ele disse, e a voz dele estava rouca. Eu vim devolver isso. Ele colocou o envelope na mesa. Dentro havia um maço de notas de dinheiro, velhas e amassadas. São R$ 500. É o que eu consegui juntar vendendo parte da colheita de feijão que eu plantei. Eu sei que não paga nem um centavo do que eu te devo. Mas é o primeiro dinheiro que eu ganho na vida sem a sua ajuda, e eu queria que fosse seu. Olhei para o dinheiro. Eram notas sujas de terra, notas que valiam mais do que todos os milhões que eu tinha no banco. Eram notas de dignidade. A Vanessa foi embora. Ele continuou, olhando para o chão. Ela me deixou no momento em que o dinheiro acabou. Você tinha razão, mãe. Ela nunca me amou. E eu fui um fraco. Eu deixei ela te humilhar porque eu tinha medo de ficar sozinho. E agora estou sozinho, e mereço estar. Você não está sozinho, Otávio, eu disse suavemente. Você tem a Camila. Ela me escreveu. Ele levantou a cabeça, surpreso. Ela escreveu? Ela cuida de mim lá, mãe. Aquela menina virou uma leoa. Ela não deixa eu beber. Ela me faz levantar cedo.
Ela diz que a gente tem que honrar o sobrenome da avó. Um sorriso trêmulo apareceu nos lábios dele. Eu vim pedir perdão, mãe. Não para voltar a ter a mesada. Não para voltar para os jardins. Eu vou voltar para o Maranhão amanhã. Eu tenho uma plantação para cuidar. Mas eu precisava te olhar nos olhos e dizer que eu sinto muito. Sinto muito por aquele dia na portaria. Sinto muito por tudo. Eu me levantei e contornei a mesa. Fiquei diante dele. Ele cheirava a viagem de ônibus, a suor antigo e a arrependimento. Não cheirava a perfume importado, cheirava a homem. Eu te perdoo, meu filho, eu disse, segurando as mãos dele, sentindo os calos novos que haviam nascido ali. Eu te perdoo porque, finalmente, você matou o parasita e deixou o homem nascer. Mas saiba de uma coisa. A porta do cofre continua fechada. Eu sei, ele disse, e pela primeira vez vi alívio nos olhos dele. Eu não quero a chave, eu quero a mãe. Abraçamo-nos. Não foi um abraço de conto de fadas, foi um abraço de sobreviventes. Havia dor, havia distância, mas havia verdade. E naquele momento, no meio do meu escritório no Brás, com o barulho das máquinas lá embaixo e o dinheiro sujo de terra sobre a mesa, eu soube que a reconstrução tinha finalmente começado. Otávio foi embora naquela tarde, deixando para trás um envelope com R$ 500 e levando consigo algo muito mais valioso, a sua própria dignidade resgatada. Eu fiquei ali, no silêncio do meu escritório, olhando para aquelas notas velhas e amassadas sobre a mesa de madeira nobre. Para qualquer outra pessoa, aquilo era apenas troco de feira. Para mim, era o troféu mais brilhante que já recebi em 72 anos de vida. Mais brilhante que as joias que recuperei, mais valioso que os imóveis que vendi. Aquele dinheiro tinha cheiro de suor, de terra e de redenção. Peguei as notas, alisei-as com cuidado e as coloquei numa moldura simples. Não foram para o banco. Foram para a parede, bem ao lado da foto do meu falecido marido. Era a prova de que, finalmente, o homem que ele sonhou ter como filho havia nascido, mesmo que tardiamente, aos 45 anos. Nos meses que se seguiram, a minha rotina mudou. A Fundação Alzira, financiada com o dinheiro que um dia sustentou luxos vazios, tornou-se o meu novo propósito. Todos os dias eu via mulheres chegando lá, viúvas, mães solo, meninas sonhadoras do Brás. Elas chegavam com medo, com dívidas, com a mesma fome de vencer que eu tinha 30 anos atrás. E eu não dava o peixe, eu ensinava a pescar, a costurar, a gerir, a precificar. Eu via nos olhos delas a gratidão genuína, aquela que não espera herança, mas sim oportunidade. E, ironicamente, foi ali, entre desconhecidas, que eu encontrei a família que sempre desejei. Uma família unida pelo trabalho, não pelo sangue ou pelo interesse. Mas a curiosidade sobre o destino dos exilados sempre pairava. O que teria acontecido com a peça que não se encaixou? O que houve com Vanessa? A resposta veio de forma inesperada, numa coluna social de segunda categoria que uma amiga me mostrou. Havia uma foto dela, visivelmente mais velha, com o sorriso esticado por procedimentos estéticos baratos, agarrada ao braço de um senhor muito idoso, conhecido por ser um bom vivante falido do litoral. A legenda dizia: Vanessa, sempre radiante, em novo romance. Eu fechei a revista e senti. Nada, nem raiva, nem pena. Vanessa era uma sobrevivente do tipo parasita. Ela sempre encontraria um hospedeiro, até o dia em que não houvesse mais ninguém para sugar. Ela era o passado. Um passado caro, mas pedagógico. A verdadeira surpresa, porém, veio de Camila, minha neta, a menina que um dia teve nojo de me abraçar, me ligou numa noite de sexta-feira. Eu atendi, esperando ouvir pedidos, ou talvez reclamações sobre o calor do Maranhão. Mas a voz que veio do outro lado era firme, adulta. Vó, eu passei no vestibular, ela disse. Vestibular? Para quê, minha filha? Agronomia. Aqui na Universidade Estadual. A Cida disse que a terra aqui é boa, mas falta técnica. Eu quero aprender a fazer essa terra render mais do que mandioca e feijão. Quero fazer isso aqui crescer. Eu segurei o telefone com força, sentindo as lágrimas quentes descerem pelo rosto. A menina que só queria saber de Chanel e viagens para Paris agora, queria sujar as mãos de terra para construir algo real. Estou orgulhosa de você, Camila, consegui dizer. Muito orgulhosa. O papai também está ajudando, ela continuou. Ele parou de beber, vó. De verdade. Ele acorda às 4 da manhã para cuidar da plantação. Ele disse.
Ele disse que nunca dormiu tão bem na vida, mesmo com o colchão duro. Aquela frase foi o selo final na minha decisão. Na semana seguinte, convoquei Dr. Fontes para uma última reunião oficial. Ele entrou no meu escritório com a mesma pasta preta de sempre, mas o ar estava mais leve. Alzira, ele começou, sentando-se e aceitando o café que eu mesma servi. Tenho acompanhado os relatórios. O Otávio tem depositado religiosamente R$ 500 todo mês na sua conta. Ele não falhou uma única vez. E a Camila? Bem, as notícias são ótimas. Acho que, talvez, seja a hora de reconsiderar. Ele tirou os óculos e me olhou com expectativa. A senhora quer revogar a doação? Quer devolver o patrimônio para eles? Afinal, eles provaram que mudaram. Eu olhei para a janela, para a vista do Brás, aquele bairro feio e barulhento que eu amava tanto. Pensei em Otávio acordando às 4 da manhã. Pensei em Camila estudando agronomia. Pensei na paz que eles encontraram na simplicidade, uma paz que nunca tiveram na cobertura de R$ 20 milhões. Não, Dr. Fontes, respondi, tranquila. Não vou devolver nada. Ele arregalou os olhos. Mas Alzira, eles aprenderam a lição. Exatamente, eu disse, sorrindo. Eles aprenderam porque não tinham rede de segurança. Se eu devolver os milhões agora, se eu der a eles a vida fácil de novo, eu estarei roubando a maior conquista deles: o orgulho de se sustentarem. O dinheiro é uma droga, doutor. E eles acabaram de sair da reabilitação. Não vou dar a eles a chave da farmácia. Dr. Fontes sorriu, compreendendo. A senhora é dura, Alzira. Sou mãe, corrigi. E descobri que amar às vezes é fechar a carteira para abrir o caráter. O dinheiro da fundação fica na fundação. O meu dinheiro pessoal, o que sobrar quando eu me for, esse sim será dividido entre eles. Mas será uma herança, não um sustento. Até lá, eles que plantem o próprio feijão. É mais saboroso assim. Levantei-me e fui até a parede onde a nota de R$ 500 estava emoldurada. Aquele era o meu legado. Não os prédios, não as contas bancárias, não as joias. O meu legado era aquele pedaço de papel sujo que representava a alma recuperada do meu filho. Doutor, eu disse, virando-me para ele, pode encerrar o caso. A auditoria acabou. As contas estão fechadas. E o saldo? O saldo é positivo. Naquela noite, sentei-me na varanda do meu apartamento. O mesmo apartamento para onde voltei humilhada depois do casamento. Mas agora, o ar não cheirava a solidão ou naftalina. Cheirava a jasmim, das flores que plantei nos vasos novos. Peguei uma taça de vinho, um vinho bom, que comprei para mim mesma, não para impressionar ninguém, e brindei à lua. Eu tinha perdido a ilusão de uma família perfeita de comercial de margarina, mas tinha ganhado algo muito mais raro: a verdade. Otávio e Camila estavam longe, a milhares de quilômetros, mas nunca estivemos tão perto. Eles finalmente me respeitavam. Não pelo meu cheque, mas pela minha história. E eu finalmente os respeitava. Não por serem meus parentes, mas por estarem se tornando pessoas decentes. Vanessa estava certa em uma coisa naquele dia fatídico. O cheiro da minha pomada de dor, o cheiro do meu esforço, realmente não combinava com o mundo de plástico dela. Aquele cheiro era o perfume da dignidade. E agora, eu sabia que esse perfume tinha impregnado a alma do meu filho e da minha neta, lá no meio do Maranhão. E isso valia mais do que qualquer festa de casamento em fazenda histórica. Dei o último gole no vinho, sentindo o calor percorrer meu corpo. Eu estava sozinha, sim, mas não estava solitária. Eu tinha a mim mesma. Tinha a Alzira do Brás, a Alzira costureira, a Alzira empresária e agora a Alzira mãe de verdade. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos não pedi nada a Deus, apenas agradeci. A conta tinha sido paga, o troco tinha sido dado, e a casa estava em ordem. Se esta história te fez refletir, compartilhe nos comentários o que ela despertou em você. Aqui, cada silêncio merece ser ouvido.